Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos iniciando uma live hoje muito especial, com um convidado igualmente especial, né? Dr. Renato Charan-Bertatti. E o nosso assunto é saúde. É saúde, aquilo que é o que importa, né? Tinha até um programa na televisão que o resto, saúde é o que importa, o resto não tem pressa. É legal isso, né? Tem várias pessoas que falam assim pra mim, daí eu tô assistindo uma live sua, e aí eu fiquei pensando quando você falou que os órgãos genitais da mulher, o útero, o ovário, eram controlados pela energia do fígado. Então, uma informaçãozinha, né? Abre, né? A pessoa conecta com a medicina chinesa, né? E aí, então, nas lives, se você pegar uma informação, tá bom? Algo que faça sentido, não para sua mente. Pode ser que a mente fale, mas o fígado cuidar do útero, do sangue, não faz sentido, né? Mas para a alma faz. Então guarda ali, deixa isso ressoar, aí muda a crença e aí você toma posse daquilo, né? Legal, né? Por que o tema é um novo olhar sobre isso? Porque o olhar que nós temos de dentro para fora, aliás, não conta para ninguém, tá? Não existe fora, só existe dentro, tá? E a doença muitas vezes é que traz a gente do fora para dentro. Olá, Seja bem-vindo. boa noite, Adailton. Buenas, buenas. E aí, como tá, querido? Tudo bem, tudo bem. Eu estava tentando lembrar que a última vez que a gente se viu pessoalmente, eu acho que foi na Alemanha, 2017. Na última vez assim que o Hellinger apareceu pessoalmente lá, né? E você estava indo para um restaurante almoçar. E não sei se você se lembra disso, eu acabei entrando no mesmo restaurante. Você estava com quem? Com aquela senhora, como é que é o nome dela? Mimança. Com a Mimança, querida Mimança. Ah, que gracinha. Você estava almoçando com ela. Foi a última vez ali, a gente trocou uma palavra. E depois Sim, disso é. eu Oi? lembro de encontrar com você na Alemanha, assim, É. então, lembro ali na frente do espaço do evento. A gente se cruzou várias vezes lá, claro. Foi desde entre 2013 e 2017 várias vezes. Sim, exatamente. É, que bom. E que bom tê-lo aqui. Agradeço muito você ter aceito o convite, e poder partilhar os seus conhecimentos. Você é um dos pioneiros, se não o pioneiro no Brasil da constelação familiar sistêmica. É isso mesmo, Renato? Você entrou em contato com isso? Quando que isso começou na sua vida, querido? É isso mesmo. Rapidamente, né? Não vai contar tudo, vamos. Bom, eu conheço a Mimança desde 1988. Muito, né? Ficamos muito próximos, que eu organizei a vinda dela para o Brasil, e daí todo ano a gente ficou muito amigos. E, claro, conheci a constelação através da Mimança, ela que me apresentou. Isso foi no final de 96 para 97. E foi assim que tudo começou. Foi através da Mimança. Foi atra- Você organizava o que? Ela vinha dar aqui conferências aqui? A Mimança, ela vivia num eixo entre Alemanha e Índia, né? E aí eu trouxe ela para o Brasil em 1988 para trazer trabalhos de consciência, de autoconhecimento. Ela sempre foi uma pessoa muito envolvida com trabalhos de cura e, portanto, eu convidei ela veio da Índia para fazer uns trabalhos aqui. E aí, a partir daí, todo ano eu organizava ela no Brasil todo, ficamos muito. Ah, que legal. E ela já falava português? Sim, porque por acaso não foi a primeira vez que ela veio para o Brasil em 88. Ela tinha vindo para o Brasil em 64. Olha só. Do Itamaraty, porque ela estudava português na Alemanha. Uau! A alma dela já sabia do chamado. Já ela estava se preparando já naquela época
para viver aqui no Brasil, né? Uau, que lindo. Segunda vez, então ela sempre falou português fluentemente, muito bem. Ah, e depois, como ela era amiga do Bert, quando ela entrou em contato com a constelação, isso você foi no rastro, você foi não no vácuo. E foi assim que eu organizei o primeiro evento, assim ela começou o primeiro treinamento no Brasil, eu participei desse treinamento e Uhum. tinha pessoas, umas 10, ninguém conhecia isso naquela época, 10, 15, mas aí por um acaso ninguém levou isso adiante, só eu. E aí no final de 99, 2000 eu já estava trabalhando com constelação. Assim como eu conheci o Bert através dela, porque o Bert passou pelo Brasil, pela primeira vez que ele esteve no Brasil, foi aqui no Rio de Janeiro, mas ele passou em São Paulo para lançar o livro dele aqui, lá na PUC. E aí eu Hum. fui Mansa buscar o Bert, levar ele para a PUC, para o lançamento do livro, e assim que eu conheci o Bert, lá em 99, e desde essa época já profundamente envolvido com as constelações. Então, assim, eu participei da primeira turma de formação de constelação, que foi dada pela Mimansa, e dessa turma ninguém foi adiante. Acho que eu fui o único que constelava, né? Aí depois começou teve uma formação que começou em 2001, quando o Bert esteve pela segunda vez aqui no Brasil, Uhum. e era com os assistentes dele, né, que era o Gunther Webb e Jacob Schneider, que começou em 2001. E foi essa formação, foi de 2001 a 2003. Aí também um grande grupo de pessoas se formou nessa época. Interessante que, pegando assim, bom, eu adoro história da coisa, tô maravilhado, não sabia nada disso. E interessante, assim, acompanhando os livros, e é legal que a Brigitte, ela localiza a época do Helling, o que estava acontecendo, né? Em 2003, 2004, ele já tinha vislumbrado as novas constelações, Sim, mas ele não conseguia colocar em prática. ele já estava falando aí, nessa época, ele começava a falar de uma coisa que ele chamou de movimentos da alma. Ele já tinha percebido que a constelação expunha a gente a dimensões muito maiores do que o sistema familiar. Então ele percebia que já acontecia processos de cura e de reconciliação que transcendia. Então, quando eu conheci ele era a constelação familiar clássica. Mas daí poucos anos, em 2003, ele já estava no outro movimento, ele já estava falando de movimentos da alma. E depois ele foi mudando, mudando e Uhum. ampliando até chegar aonde ele chegou, né? Isso é muito interessante. Isso acontece com tudo. Isso acontece com a psicologia, com a Gestalt, com a homeopatia, com várias. Nada nasce pronto, né? Vai se formando, vai evoluindo. Isso, por exemplo, a própria nova medicina germânica também vai tomando, vai descortinando, vai se aprofundando. E é muito lindo. É um privilégio poder ter acompanhado tudo isso, né? E a minha primeira pergunta para você, é, dentro dessa história, em que ano que você entrou na faculdade e quando que você se formou, Renato? Eu me formei em 89. 89. Então Exatamente. você já Julho de... estava fazendo esses trabalhos com a Mimança, você já tinha essa abertura. Para você ver. Antes mesmo de eu me formar, Adailton, na época da faculdade, eu já não conseguia mais me relacionar com a saúde como uma coisa tradicional, sabe? Como uma dinâmica onde os remédios tratam os sintomas e pronto. Aliás, eu tive uma grande crise no final da faculdade, no último ano, porque ou eu ia fazer uma medicina que eu estava, ou senão eu ia ter que largar a medicina, porque eu não sentia prazer em me tornar um técnico de remédio para tratar sintomas. Um prescritor a serviço da Big Pharma, dos laboratórios e as Então, pessoas ir para a farmácia e comprar remédio. exatamente. Então, na época da faculdade, eu já estudava psicologia, já estava unindo isso. Eu já tinha entrado em contato com terapias corporais. Então, eu já via o efeito do toque no corpo acionar memórias e emoções.
né? Eu lembro que no último ano de faculdade eu ia para os internatos e eu ficava mais fazendo pesquisa, tentando entender, por exemplo, numa UTI de cardiologia, né? Por que que aquelas pessoas estavam ali todas com problemas cardíacos? Porque a técnica de medicações não é uma coisa assim, pelo menos para mim não era. Você aprende tais doenças, você usa tais remédios, você tem essa gama de opção, combina isso com aquilo. Então isso não era para mim um grande mistério, mas eu não me interessava por isso, eu queria entender as doenças. Então, portanto, essa minha busca, ela já existia dentro da faculdade. Quando eu saí da faculdade, né, que eu terminei, que foi em julho de 89, eu já estava totalmente envolvido com... Tanto é que eu já estava trazendo a Mimansa para o Brasil. Foi por isso que é importante, historicamente, saber em que momento acontece. Por isso, então, um ano antes de eu terminar a faculdade, eu já tinha sido convidado por uma escola de formação de terapias para dar aula sobre anatomia, porque dentro dessa escola chamava Escola da Evolução. Eles formavam terapeutas psicoespiritual, ou seja, muitas técnicas de terapias corporais com a finalidade de tratar de sintomas e de doenças. Mas eles não eram médicos, eles eram psicoterapeutas e tinha uma conexão com o trabalho de meditação. E me convidaram para dar aula e não me convidaram para ser sócio. Então, antes de eu terminar a faculdade de medicina, eu já estava totalmente envolvido com essa busca do autoconhecimento e fazendo essa conexão com a saúde, com os sintomas e com a doença. Claro que eu tinha que buscar isso, estudar por si só, porque na época não tinha esse conhecimento no Brasil. E por isso eu fui morar na Índia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, sempre estudando e tentando compreender o ser humano nas suas amplitudes, né? A sua amplitude e na sua complexidade. Exatamente. Mas a constelação, propriamente dita, ela entrou na minha vida como constelação em 1996 para 97, com a Mimansa. E parece que isso não tem nada a ver com você que ele está falando. Mas sabe o que ele está falando? Está mostrando para vocês, tem muita gente querendo fazer transição de carreira. E se você não está feliz com o que você faz, se você tem 2 trabalhos, 2 serviços, 3, e que você quer mudar, a dica foi essa que aconteceu com ele, que foi o que aconteceu comigo. O primeiro trabalho é você com você mesmo. É dentro de você. É você descobrir. Isso que você teve com a constelação, eu tive com a homeopatia, que eu comecei a estudar no primeiro ano da faculdade. Inclusive, assim, paraninfo. Meu paraninfo foi o Matheus Marim, que faleceu há 10 dias atrás. E eu me apaixonei pela homeopatia, porque a homeopatia era isso, o indivíduo não adoece de fora para dentro, não pega uma infecção, ele faz uma doença. Eu falei, isso é lindo, é apaixonante, né? Então toda a minha faculdade eu tive esse olhar. Eu lembro nas férias do primeiro para o segundo ano, eu ia para as enfermarias, sentava do lado das pessoas, tinha um caderninho, aqueles senhorzinhos vinham lá de Minas Gerais, doença de Chagas, cirurgia, não sei o quê, megacólon, e eu ia anotando como é que está a sua vida, onde você mora, o que você faz, né? E aí ia pegando a parte emocional das pessoas desde o começo da faculdade. Depois veio a segunda paixão, que foi a obstetrícia, e aconteceu a mesma coisa que você. Eu queria fazer parto em casa e parto na água. Com ciência, com metodologia, com protocolo. Falei, não, protocolo tem que aprender, não existe ninguém que fazia. Então eu fui para a França, morei na França, trabalhei num hospital fundado com o Le Boyer, tive contato com Michel Audin, fui para a Inglaterra, fui para a Holanda ver parto em casa, fui para a Bélgica ver parto na água, Alemanha, rodei o mundo, cara, e para depois voltar e poder fazer com metodologia, poder fazer bem feito. Então, assim, por amor à arte. Até que um dia, há 11 anos atrás, eu passei por uma constelação familiar. E aquilo deu um nó na minha cabeça. Porque a realidade que eu via não era a que eu tinha interna nas minhas crenças. E aí tudo começou também para mim, né? Então foi um pouco mais tarde, isso foi no ano 2010.
foi um ano que eu estava ainda não preparado, né? Mas foi quando me alcançou. Você é Uhum. partidário também disso, Renato, de que a constelação nos, nos chama, nos convida, nos alcança? Não é a gente que descobre ela? No meu caso, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tanto é que eu não fui atrás de nada. Isso chegou a mim, dentro da minha casa, dentro da minha vida, né? Isso chegou, simplesmente chegou. Eu nem sabia que existia. E de cara eu fui convidado, apresentado a isso e de cara convidado para divulgar isso, né? Eu organizei o primeiro evento de constelação no Brasil, que foi com a Mimansa. E Que lindo. passamos anos trabalhando isso no Brasil todo e eu organizando esses eventos. Então é uma coisa incrível, porque eu não fui atrás disso. Isso chegou a mim. Aliás, Eu escutei no rádio, falei, olha, vai ter um médico que é constelador fazer um grupo em Campinas. Tava escutando andando de carro. sim, eu fiz muitas coisas mesmo, né? Muitas coisas. Então eu não tenho dúvida que chega a nós aquilo que é certo para nós, mas cabe a nós reconhecer e dizer sim, né? Às vezes as pessoas dizem muito não na vida, né? Seja por preconceitos, seja por medo, não importa por quê, Por mas insegurança, segurança, comodismo, ou né? mesmo não é a hora certa, mas as É, pessoas têm muito não ao novo, aquilo que chega, né? Porque isso sempre ameaça o que já existe, as crenças. Então, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre disse muito sim. Eu não costumo ir atrás de nada, Dailton. Eu digo sim, porque eu acredito que aquilo que é certo para mim chega a mim. é. Portanto, eu tenho que fazer esforço, correr atrás. Eu não vejo a vida dessa forma. Eu confio plenamente na vida. Então, portanto, aquilo que é certo para mim chega. Cabe a mim identificar e dizer sim, eu me entrego a isso. Interessante, que não sei se você se lembra, em 2013, foi quando, entre 2010 e 2013, eu vivi todo um conflito, né? Eu estava dentro de uma estrutura religiosa, evangélica, um casamento, uma série de coisas que era algo que fez sentido durante 20 anos, mas eu não conseguia sair. Eu falei, mas eu vou perder meus amigos, eu vou me afastar de Deus. Cara, foram 3 anos, busquei meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, até que eu falei, chega! E aí eu fui para a Alemanha. Foi aquela primeira vez que eu fui. E lá eu tive uma experiência desse chamado, que foi o seguinte: começou no domingo com com um congresso, né? Então eu estava me separando, queria mudar a vida, então queria uma coisa logo. E aí o Beto, com aquele jeitinho, né? Primeiro encontro tinha 50 pessoas internacional, não sei se você participou. E eu Em acompanho U, desde 2019. então tá lá. E aí o Bert falava, quem quer? Eu levantava a mão, domingo nada, cara. Segunda-feira de manhã, quem quer fazer? Mas assim, impossível, não me chamar assim. Segunda tarde eu tá, nada. Terça de manhã tá, nada. Terça à tarde tá, 5:30 da tarde, terminava às 6. Eu levantei a mão, ele chegou até mim e tinham falado para mim não cruzar as pernas. Eu tava com a perna cruzada. Ele chega na minha frente e fala assim: se você não tivesse com a perna cruzada, eu trabalhava com você. Virou as costas aí, eu falei. E eu queria me entrar debaixo da cadeira, sei lá. E foi o melhor não da minha vida. Tipo assim, você pensa que você tá pronto, cara? Você não tá. Aí, na quarta-feira, teve um encontro só para homens com a Sofia. E eu falei, mas que estranho, negócio só para homem, a Sofia aqui. Eu não sei se você participou também, esse em 2013. E aí foi um trabalho lindo, cara, lindo. E naquela noite, a partir daquele momento, eu nunca mais conseguia cruzar as pernas, até hoje. Tem assim, sento, deito, não fica. Aí, quinta-feira, quem quer? De manhã. E aquele pessoal que senta lá na frente, fica naquelas fileiras, tem uns nominhos lá, né? Morrendo de inveja de vocês lá, lugarzinho reservado. Eu ia mudar, falava, onde que ele pergunta mais? Ali. Então, no intervalo, eu ficava lá. Levantava, oi, nada, cara. E quinta, de tarde, de noite, sexta-feira, sábado de manhã, eu falei, quando chegou na hora do almoço, eu falei, desculpa a expressão, tá, mas vai tomar, cara. Eu vou sentar lá na última fileira e se ele tiver que me chamar, ele vai me chamar. Com despeito, sabe? Naquele salão, fui lá na última fileira, pus o pé na cadeira, todo displicente.
quase terminando um sábado à tarde, o último dia terminava domingo, aquele jeitinho dele, ele olha assim, tá falando, lá atrás. E ali, levanta uma pessoa na minha frente e fala, pronto, ferrou, né? Para não falar fodeu. Aí ele falou, não, 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 é o outro. Cara, aquele silêncio. Aí eu fui chamado. Esse é o momento que eu senti que a constelação veio até mim. Esse é o momento que eu senti o chamado, né? De onde vem a palavra vocazione, de voz, né? E esse chamado repercutiu na minha vida. Daí para frente muitas coisas aconteceram e aí eu tive o mesmo desafio que você teve. E é isso que sobre o tema da nossa conversa hoje. Que é como conciliar a visão cartesiana, materialista, com essa visão holística, essa visão sistêmica, essa visão energética. Como que você fez isso e qual a dica que você dá? Eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu tenho uma característica que sempre foi assim. Eu sou um buscador. Uma pessoa que queria se conhecer antes de mais nada e uma pessoa que buscava curas em mim mesmo antes de mais nada. E isso foi desde sempre, desde que criança eu sabia que eu queria ser médico, eu queria tratar, eu queria me tratar, eu queria, né? E foram muitas curas, muitas coisas lindas que aconteceram e continuam acontecendo na minha vida. Que ótimo. Portanto, quando eu fiz a medicina tradicional, a medicina, né, clássica, foi maravilhoso, porque eu amava aquilo, eu amava. Chegava antes dos professores, eu não faltava uma aula, e embora quando eu estava terminando eu via que eu precisava de algo e além daquilo, eu nunca tive dúvida o quanto aquilo era importante para mim, o quanto aquilo era a base de tudo, o quanto, independente do que eu fosse buscar, aquilo era maravilhoso. Então, quando você me faz essa pergunta, eu vejo que eu não rompi com nada na minha vida. Eu fui só acrescentando, só somando. E eu, pessoalmente, acredito que na vida é isso. É uma soma, né? O amadurecimento é uma soma de experiência, é uma soma de vivência, aonde você vai ampliando cada vez mais. E tudo isso permanece à disposição dentro de você como um potencial. Eu, pessoalmente, e também na minha experiência em tratar as pessoas, quando você rompe com algo, especialmente não rompe bem, não faz essa transição, todo esse conhecimento que você adquiriu, quando você rompe, ele deixa de estar disponível para você. Então, na minha experiência, as coisas só se somam, né? É lógico que você pode ir deixando estar atuando mais dessa forma ou daquela forma, mas tudo aquilo permanece dentro de você. Então, eu pessoalmente acredito que o importante na vida é a gente estar sempre aberto para o novo, honrando tudo aquilo que nós já recebemos. E por acaso, também coincide com aquilo que o Bert sempre falou da nossa relação com os pais. Os pais não são perfeitos, mas é um fato que é deles que nós recebemos tudo. Todo o essencial. Portanto, quando eu olho para aquilo que eu recebi, eu me sinto pleno e cheio. E se eu me queixo daquilo que eu não tive ou que eu não recebi, eu me sinto miserável, eu me sinto pequeno, eu me sinto... Que faltou algo, né? Que devia ter recebido. No vazio, no menos. Então, em última instância, isso diz respeito à mesma coisa. Então, eu nunca rompi com nada, pelo contrário, eu só fui acrescentando, ampliando. E também nas minhas relações, isso acontece da mesma forma. As relações, quando um casamento ou um relacionamento acaba, isso vai para uma outra dimensão, não é uma ruptura, é colocar isso dentro de um outro lugar na sua vida. Então, eu pessoalmente acredito que a vida é um movimento numa direção.
E esse movimento, ele é impulsionado por tudo aquilo que você já viveu em todos os níveis, em todos os sentidos. Portanto, é claro, tem coisas que nós podemos deixar para trás. É diferente de romper, é diferente de ruptura. Então, eu costumo dizer isso para as pessoas, que é muito importante que elas reconheçam tudo aquilo que as levou até onde elas estão. Porque é daí que vem a força para ela ir além, Uhum. agregando e abrindo para algo novo. E é nesse movimento que a gente segue em frente com força. Que Mesmo lindo isso. coisas vão mudando, né? Vão pegando novas direções. E vamos deixando coisas que não são mais necessárias pelo caminho. Uhum. Mas não é uma ruptura, é algo que a gente faz até com amor, né? Às vezes a gente Uhum. pede de algo, mas dentro de mim aquilo permanece vivo, porque está bem guardado. Eu guardo com carinho. Eu sei onde. Uhum. Que lindo isso. E já isso é uma grande dica para quem está nos assistindo, porque com certeza aí nós temos quase 200 pessoas e elas passaram por dissabores, por situações que não corresponderam, por, por um pai ausente, por um pai alcoólatra, por uma mãe que nunca tem paciente a falar, minha mãe nunca me abraçou e etc e tal. Então, é a mesma questão dos relacionamentos. Tem pacientes que passaram por 2, 3 casamentos e estão em busca de uma outra pessoa, né? Esse olhar que o Renato acabou de falar pode ajudar muito, tá? Que é aceitar, acolher o que foi, como foi, do jeito que foi, como tinha que ser e te preparando para uma nova fase. Sabe que o joguinho tem, né? A nova passa de fase, né? Exatamente. Passa de fase, sem perder nada, sem deixar de lado nada. Isso ele falou em relação à medicina, que eu chamo de cartesiana, que é a medicina, entre aspas, mil aspas, tá? Científica, mas que não é científica, porque muito da medicina hoje não é ciência. A ciência é uma outra coisa. A própria fenomenologia é ciência, mas não é tido como ciência. Então, não vamos entrar na nossa discussão. Mas isso é muito bom, Renato, você trazer isso, porque para mim mesmo, a nível pessoal, né, quando você me fala, às vezes eu me cobro de, de algumas coisas que outras pessoas realizam, como por exemplo, o que você realizou, né? Aliás, aí eu tenho uma inveja branca de você. Mais uma, né? Além de você sentar lá na frente perto do Bert, outra é essa. Você publicou um livro, tá? Aliás, 2 livros. E eu tenho uns 10 livros na minha cabeça, cara. Já tem aqui no meu computador tem uns 3 ou 4 que estão prontos, né? Mas falta alguma coisa para parir, para botar no forno e botar adiante. Eu estou muito próximo disso. Me conta para mim como é que foi essa experiência do livro, como que isso nasceu em você, esse segundo livro seu. Bom, as pessoas, eu na verdade nunca tinha pensado em escrever um livro. Mas as pessoas, há muitos anos, mais, acho que quase 2 décadas, as pessoas me perguntavam, né? Mais de 2 décadas, as pessoas me perguntavam, mas aonde eu posso aprender isso que você fala? Aonde eu posso estudar isso que você fala? E você não tem um livro? Você não tem um material? Eu falo, não tenho um livro. E aonde você pode aprender isso? Eu falo, olha, isso que eu compartilho, você tem que aprender em muitos lugares, porque não é num único lugar. Envolve conhecimento da medicina, envolve os anos o tempo que eu morei na Índia, os cursos que eu fiz, os grandes mestres que eu encontrei no caminho, envolve experiência, envolve muitas coisas. Mas eu não me sentia pronto para escrever um livro. Eu não me sentia pronto para isso. Então, eu simplesmente ouvia isso que as pessoas queriam. Não, mas você precisa escrever, precisa estar, isso precisa ficar escrito. Eu falava, ok, quem sabe, na hora certa, se for certo, isso vai acontecer naturalmente. E assim foi, e eu nunca pensei, vou escrever um livro.
Aí o meu primeiro livro, que é um livro sobre adoção, ele nasceu de uma peça, uma vivência que eu trouxe sobre adoção. Por acaso, a Conexão Sistêmica, que foi lá na Conexão Sistêmica, assistiu, gravou, que me organizou, gravou e falou: Renato, aqui tem um material maravilhoso, não existe isso. Então, não podemos fazer um livro? Você não toparia fazer um livro? Eu falei: eu fazer um livro sobre adoção? Mas como eu digo, eu costumo, Vem até a gente, né? Que como eu disse, incrível. eu costumo dizer sim. Eu disse sim. Falei: ok, vamos fazer. Então foi assim que começou o primeiro livro. Surgiu assim, de um convite. Tá. Aí as pessoas vinham e gravavam, começaram a gravar meus eventos. E subitamente elas falavam: olha, mas aqui tem muito material, a gente precisa montar um livro. Ah, é? Ok, então agora está pronto, vamos, então vamos montar. E assim, é assim que funciona. Assim como eu tenho mais uns 5 livros a caminho. Mas aconteceu de novo, eu não fiz um esforço, eu não fui atrás, algo chega e eu simplesmente sinto e digo sim. E é assim que eu me entrego. Então, realmente, especialmente esse livro sobre saúde, na verdade, ficou uma coisa meio grande, porque é um livro de mais de 700, quase 800 páginas. Uau. Então, na verdade, a gente dividiu em 2 volumes. Um já foi lançado e o outro agora no segundo semestre, né? Então, assim, esse livro, ele tem um novo olhar para a saúde, né? Eu prefiro falar da saúde. Que não deixa de ser um novo olhar para a doença também, né? Sim, mas é um novo olhar também para a doença. Claro. E esse livro quando tinha lá que fazer uma dedicatória, para quem que eu dedico esse livro? Então, a dedicação foi para as pessoas que buscam curas na sua vida, Uhum. seja que nível for. Então, é um livro que é numa linguagem muito simples, realmente para despertar nas pessoas essa consciência de que elas têm um potencial de cura muito grande dentro delas, que basta elas despertar esse potencial de cura, que está sempre ligado a um processo de autoconhecimento, autoobservação e muitas outras coisas, claro, que eu faço Entre elas, ressignificação de crenças, crenças, acolhimento da doença, entendimento da mensagem da doença, do sintoma. reconciliação com a família, encontrar a forma certa de expressar o amor, hábitos saudáveis, né, uma conexão com a Alimentação. meditação, conexão com o mundo espiritual, ampliação de consciência. Enfim, então, nesse livro, eu abordo todos esses aspectos. E Que também ótimo. vários tipos de doenças. Também nesses mais de 30 anos trabalhando com isso, muitos milhares de constelação. Eu fui aprendendo muita coisa com isso. Muito eu aprendi com o Bert, indiscutivelmente. É como se ele abriu um portal para mim, para tudo aquilo que eu já vinha pesquisando, estudando, mas contra o Albert é como se ele abriu um portal. Me trouxe técnicas muito concretas que me possibilitavam olhar para a origem das doenças. E, é claro, sempre tive muito sucesso nos tratamentos, e sempre muito cliente, o que sempre me ajudava muito, porque me trazia uma gama de, de, de doenças ou de sintomas maravilhosos para pesquisar, para tratar, e Uhum. também dados, né? Então, assim, foi assim, um movimento, de novo, natural, e que, na verdade, eu mais fui dizendo sim, mas esse sim vem de um lugar que eu sinto, né? Mas eu costumo mais dizer sim na minha vida do que não. É mais fácil Que entregar. lindo, que lindo, que lindo tudo isso. Eu compartilho muito disso também, porque eu acabei, como eu disse, eu tinha essa desejo, né, de trabalhar com a saúde feminina e eu fui fazer ginecologia, obstetrícia e depois eu fui buscar toda a especialização na parte, além da homeopatia, né, com a ginecologia e obstetrícia. Então eu acabei ficando mais no universo feminino e eu fui fazer acupuntura porque eu queria fazer anestesia no momento do parto. Aí entrou a acupuntura e depois entrou a bioenergia, né, o Reich,
Depois, e agora, recentemente, de uns 3 anos para cá, nova medicina germânica, o que dá uma visão maravilhosa. Nada disso, como você falou, é excludente. Tudo é somatório. E tudo dá para usar daqui, dá para usar um daqui, dá para usar homeopatia, dá para usar a medicina chinesa, dá para usar 5 leis biológicas. E dentro dessa visão de conciliação da doença que a constelação traz, né? Ah, hoje em dia, quando as pessoas chegam doentes, com uma doença tipo, sei lá, uma endometriose, um câncer de mama, para você tem uma palavra para essas pessoas? Tenho, tenho. E é sempre a mesma. A doença é uma bênção. A doença é algo bom. Não fácil, nem gostoso, mas é uma bênção. É um remédio amargo. É um remédio amargo. E não só um remédio amargo para o corpo, mas também para a alma. Né? Portanto, cada vez que chega um doente a mim, a primeira coisa que eu faço internamente, mesmo porque as pessoas podem não entender isso no início, e se não me conhece, não conhece meu trabalho, mas internamente eu sorrio para essa pessoa e para essa doença, porque eu sei que isso não é contra a pessoa, isso é a favor dela, é a favor de cura, de dinâmica, e ela não tem consciência, não só dela, mas muitas vezes da família. A doença, muitas vezes, é uma manifestação de algo que foi se perdendo dentro daquela família. Muitas vezes a doença é uma manifestação de um desequilíbrio, de exclusões, ou de uma desconexão da pessoa com algo maior, com a vida. Então, portanto, quando chega uma pessoa para mim com problemas de saúde, internamente, eu não tenho nenhuma dúvida que aquilo é um presente para ela. E sempre depois de ouvir, entender e às vezes até mesmo traçar caminhos para tratar, elas sempre saem ouvindo isso. As doenças são uma bênção, mas vai depender de você, para você receber essa bênção, vai depender da forma como você vai se relacionar com isso. Porque se você quiser excluir isso da sua vida, Negar. negar ou excluir, eliminar, você vai perder todo o conteúdo e o presente que isso é carregado. Você vai jogar no lixo a mensagem que isso traz para você, ou para sua alma, ou para sua vida profissional, ou para suas relações, ou para sua família. Nossa, Qual? nós falamos a mesma coisa com palavras e linguagem diferentes, porque eu costumo dizer o seguinte, a primeira coisa quando a pessoa chega também doente, eu pergunto se você já agradeceu a sua doença? Porque ela veio para te ajudar, né? Mas como ajudar assim? Basicamente, você se afasta do seu self, do seu eu verdadeiro, do seu amor próprio, para agradar mamãe, desde do útero materno, para agradar papai, para agradar o parceiro, para agradar filho, para agradar não sei quem, para agradar todo mundo. E você vai se distanciando da sua essência. O que te traz de volta? Algo de impacto. Esse algo de impacto se chama doença, que existe para trazer você de volta para você mesmo. Esse novo olhar. E esse novo olhar para a doença é um olhar. E aí aquilo que é ruim, desagradável, continua desagradável e doloroso, mas passa a ser aceitável. É um remédio amargo? É, mas é um remédio. E aí esse acolhimento muda. As dores desaparecem, o mal-estar desaparece, até algumas vezes o câncer desaparece. Sim, porque estava ali com uma função. Quantas vezes a gente já viu isso em constelação, né? Representantes da doença desmorona. Cai no chão. Tem uns que saem da sala. Cadê a sua doença? A pessoa fala, e foi embora. Perde a função. Sim. A doença é o mensageiro. Quando essa mensagem ela é recebida, ela perde o sentido de continuar existindo. Ela por si só perde força. E aí a cura se restabelece, mas junto com isso é uma transformação na vida da pessoa. Geralmente, as curas, especialmente das doenças crônicas graves,
São divisores de água na vida da pessoa. São totalmente divisores de água. Porque antes da doença, a pessoa era de um jeito e depois ela se transformou em outro. E a doença é aquilo que esteve a serviço, que despertou essa força de cura. Portanto, bom, em 30 anos trabalhando com isso, imagina quanta cura eu já vi. Imagina quanta cura. Quantas pessoas se curando de doenças que não tinham cura pela medicina como os remédios. Aquelas Uhum, que a gente sabe que a medicina trata com doenças crônicas que não têm cura, que vai uhum. de doenças psiquiátricas até doenças autoimunes ou muitos tipos de câncer e psoríase e etc. Milhares de doenças aí, né? Milhares não, Sim. dezenas, E essas basicamente. doenças são selos, né? Não são doenças em si, porque você vê hoje em dia o próprio aquele que chamam de Covid. Tem um que perde o sabor, perde o cheiro, outro é pulmão, outro é corpo, outro é diarreia, outro é não sei o quê. Ela é dá um nome, dá um É, carimbo, mas a doença não precisa de carimbo. Ela é algo que te impacta, que faz você pensar em algo, te tira daquilo que é a zona de estagnação, que de conforto não tem nada, e faz você procurar ajuda. Muita gente não procura ajuda por nada. Você procura ajuda, mas aí tem um detalhe. Por exemplo, a pessoa tem um problema de tireoide, ela começa, vai lá, faz uma punção, tem células alteradas. Aí o endócrino manda para o cirurgião, tem que operar. Aí a pessoa já, semana que vem, já tem que operar. Aí ela muda o foco, muda o olhar. Ah, descobre uma pedra na vesícula, tem que operar. Por que? Não, mas tem que operar logo, pode entupir, e a pessoa sai desse lugar de ler essa mensagem, de acolher essa mensagem, de receber, para mim, que vem da alma dela, né? Uma mensagem da alma. E aí ela foca fora, ela muda o olhar para o que está fora, e aí perde muitas vezes a bênção da mensagem. É uma pena quando acontece isso. sim, e que é a maioria das vezes. Afinal de contas, o Dailton, a gente, na nossa cultura, especialmente aqui ocidental, a doença, os sintomas, eles são encarados como algo que a gente precisa se livrar Imediatamente. imediatamente. E, portanto, isso não é uma coisa dos últimos 10 anos, nem dos últimos 20 ou 50 ou 100 anos. Isso é uma coisa muito antiga. Portanto, não podemos culpar as pessoas, né? Uhum, Porque, claro. de uma forma geral, ela acabou desenvolvendo uma atitude e não me cabe questionar ou foi útil para a humanidade. E é Até útil. e aí continua sendo útil. Mas as pessoas, elas vão no médico e elas têm que confiar no médico, né? E o médico tem lá a autoridade, o diploma atrás dele, costuma ter o diploma. E tá tudo certo, porque é a dinâmica aqui no Ocidente, como se lida com os sintomas e com as doenças. Então, portanto, muitas pessoas nem imaginam, nem sonham que atrás de uma questão emocional você pode desenvolver uma doença, ou que você pode ter uma doença que é fruto de uma exclusão de um avô, de um bisavô da família, ou de um filho que está rompido com o pai e não conhece o pai biológico e que tem um problema de saúde que está ligado a isso. Da onde as pessoas vão tirar isso? Não Nós tira. somos da área médica, nós somos médicos. E eu poderia dizer, eu me sinto um pesquisador do ser humano, né? Da alma humana. Da alma humana. Então, assim, e para a gente tem tanto para aprender, e tudo que eu sei, ou que eu venho descobrindo, eu sinto que é absolutamente nada perto de tudo aquilo que eu tenho ainda para descobrir. Agora, imagina as pessoas que não são da área, elas não sabem. E, 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 e eu venho fazendo esse trabalho há mais de 30 anos, porque desde a época da faculdade eu já trazia esse conceito, mesmo escondido dos professores dentro da faculdade.
Eu venho fazendo esse trabalho há 30 anos. No começo eu tive muitas dificuldades, porque era um conceito novo, uma forma nova de olhar para tudo isso. Mas agora, depois de 30 anos, isso vai ganhando um corpo, né? E é lógico que isso tudo, hoje em dia, não por mim, você, e assim como tantos outros médicos e outros tipos de medicina que tem esse olhar mais integral, que contempla o ser humano em todas as suas dimensões, ou mais psicológicas, ou energéticas, espirituais, psicossomática, sistêmica. Então, assim, hoje, o caldo ele vem sendo cada vez mais engrossado por, por pessoas que têm esse olhar, ou pelo menos tem um olhar mais amplo, né? Essa medicina mais holística, que começa a olhar para o ser humano de uma forma mais ampla, que é a medicina para o futuro. Com certeza. Ada a medicina tradicional, porque a medicina tradicional também vem desenvolvendo coisas incríveis. Você viu, essa semana, hoje, anunciaram um exame que detecta mais de 50 tipos de possibilidade de câncer. Isso é maravilhoso, como esse. Não significa que a pessoa vai ter, mas significa que ela traz algo acerca disso. Ela pode desenvolver. Agora, se ela vai olhar para isso e entender o que pode potencializar o desenvolvimento em câncer, ela está fazendo uma medicina preventiva. Ela tá tratando de algo antes que esse algo se manifeste. Então, eu vejo que esse tipo de medicina, ela acaba ganhando uma forte, não só ela é curativa, porque ajuda a tratar os sintomas das doenças, mas mais do que isso, ela se torna uma medicina Desculpa. que vai prevenir doenças que estão em construção. Muitas doenças demoram anos ou décadas para serem. Mas depende do olhar. Depende do olhar, porque muitas doenças são fruto do medo, e da raiva, e da tristeza, enfim, as emoções primárias que se manifestam, Águas. né? Mágoas. Então, por exemplo, uma coisa pública, a Angelina Jolie teve lá, fez um exame e detectou no DNA dela que existia uma tendência, uma informação ali, que ela poderia vir a ter um câncer de mama. Então, o que ela fez? Tirou a mama. Isso é ridículo. Pois é, mas a tendência vai se manifestar em outro lugar. Então, é isso que eu falo, a importância de ter essa visão, de ter conversas como essa nossa aqui, pode ajudar muita gente, essas pessoas que estão nos escutando e que vão nos escutar a gravação, a pensar, olha, qual é a mensagem da sua doença? Você já agradeceu a ela? Tem gente que está com dor de cabeça, ela fala, muito obrigado, dor de cabeça, por aparecer e me mostrar algo. A dor desaparece no agradecimento. Só de não lutar contra, que é isso que o Renato está falando. Agora, essa informação, sim, e essa conciliação, né? Então, como eu falei, a pessoa tem uma pedra na vesícula, ou pedra na vesícula. Todos os médicos que ela for vão falar, tira a vesícula, tira a vesícula. Ah, vizinho, a mãe, todo mundo fala, tira a vesícula. Ela tem que falar assim, olha, qual é a emoção que está por trás dessa vesícula? Né? Qual que é a emoção que está por trás desse câncer de pele, desse câncer de mama, do seu glaucoma, do seu ovário policístico, da sua endometriose? Aí já é outra coisa mais sutil que precisa de pessoas com esse olhar amplo da medicina. Sim, exatamente. E eu, pessoalmente, acredito que isso ganha cada vez mais força. Eu acho que cada vez mais as pessoas se interessam por ajudar. Sabe, assim como eu organizei o primeiro grupinho da Mimança de constelação, eu jamais imaginaria onde tudo isso ia chegar. Então, na China, sou professor lá da Hellinger Schule, né? Então, é chocante você ver a dimensão que isso ganhou no Brasil e no mundo. Então, eu vou para a China com grupos de 1.000, 1.500 pessoas. O Brasil inteiro, a constelação e esse conhecimento técnico invadindo, expandindo todas as não só da saúde, mas da pedagogia, das empresas. Eu trabalho muito com empresas, consultoria, tenho muitos clientes empresários,
gente do mercado financeiro, industriais, e que levam todos esses conhecimentos para suas empresas, para suas organizações. Uhum. Então, assim, sim, eu tenho um olhar sempre muito positivo. Eu acredito que esse conhecimento, essa atitude nova acerca da saúde, ele cada vez mais se expande. Assim como o SUS, né, já reconheceu a constelação como uma das práticas integrativas, o tratamento de sintomas e de doenças. Eles Uhum. reconheceram que tem benefícios, que tem excelentes resultados. Então, eu acredito que a gente está numa boa direção. Nesse Sim, pudemos muito boas perguntas. pegar uma onda, surfar numa onda que apareceu, né? Porque você escolhe a onda que você Claro, a sobe. onda é surfar, Mas exatamente. depois que você subiu nela, aí deixa se levar por ela, não quer pegar a que veio depois, né? Aham. Vocês viram que eu desativei os comentários. Primeiro, para a gente poder ver melhor o rosto e a expressão do Renato. E as pessoas que querem fazer perguntas, tem a perguntinha, a interrogação está aberta. É, Antes das perguntas, Renato, se alguém quiser comprar o seu livro, adquirir seu livro, como que isso pode ser feito? Então, meu livro, ele está à venda na editora, que é a Tagore, mas ele também está à venda no meu site. O meu site é www.renatochaambertati.com. Então, lá no meu site tem tá à venda lá os livros. Também tem na Amazon, embora já estava esgotado. Eu sei que na livraria, no JK, na livraria, qual que é a livraria grande que tem lá? No Shopping JK também tem um livro, mas Tá. no meu site se encontra fácil, é a forma ágil, né, que a gente pode mandar. Assim como no site também tem os cursos, eu dou vivências de Uhum. saúde, módulos específicos sobre saúde, vai ter um agora em outubro, e que inclusive vai ser no formato híbrido, né? Vai ter uma parte Hum. presencial, que eu vou estar com pessoas, e outra parte que é online, a pessoa vai poder fazer de qualquer parte do Brasil. E Eu acabei de fazer um evento assim, é demais, cara. Esse final de semana, essa imersão que eu fiz foi assim, com uma equipe de filmagem. Tinha gente no Brasil todo, gente nos Estados Unidos, África, Nova Zelândia, e a gente trabalhava questões dessas pessoas em tempo real. É tem tremendo. É. a- exatamente. Então a gente descobriu isso. Agora mesmo vai ter, sabe aqueles training camp da Alemanha, que Sim? costuma ter todo outubro? Então esse ano eu vou estar lá dando esse training camp com a Sophie. Sou eu e ela. Hum. Só que assim, também não posso entrar na Alemanha porque eu tomei a vacina Coronavac e lá eles não permitem entrar Coronavac. Então, eu vou fazer aqui do Brasil. Então, a gente vai dar dando um training camp para o mundo inteiro, eu e a Sophie, e ela na Alemanha, eu aqui no Brasil e gente do mundo inteiro. Então, isso tem Que sido lindo, que ótimo. tem funcionado maravilhosamente bem. Muito bom, parabéns. Você tem um pouquinho de tempo ainda para responder alguma pergunta? Claro, estou à disposição. Então vamos lá. A Sandra falou assim: pai alcoólatra, filho tá alcoólatra, como orientar familiares? Hum. Sim, o alcoolismo a gente já sabe, é uma doença sistêmica, está na família e costuma estar vindo de gerações, né? E, portanto, isso é uma denúncia grave de situações graves que aconteceram dentro da família, na geração ou uma geração antes de quando isso surgiu dentro da família, tá? Tá. Então, assim, via de regra, como que a família lida com isso? Muitas vezes, se o pai é alcoólatra, a mãe às vezes quer afastar o filho desse pai com medo que o filho siga o mesmo caminho. E é aí que esse filho ganha força para se tornar alcoólatra, né? Ou Perfeito. é vice-versa. A mãe é alcoólatra e o pai quer afastar esses filhos da mãe alcoólatra porque tem medo que Perfeito. siga a mãe alcoólatra. Perfeito. Então, Tem uma nesse outra aqui. Minha cara, mãe, câncer de útero. Constelação ajuda na cura, sim ou não? sim, é claro, claro. E claro como é. Ótimo.
HPV, como olhar que a doença tem ali mostrar? Como, quer dizer, como olhar para essa mensagem? Tem a ver com a sexualidade ou E relação sexual? Olha, aqui né? isso tem a ver com o adoecimento do feminino. Porque o feminino, assim como o masculino, ele pode ser saudável, né? Assim como ele pode estar muito adoecido. Então, geralmente, os problemas de doenças nos órgãos genitais feminino e masculino ou reprodutor, eles estão muito ligados ao adoecimento desse masculino ou desse feminino dentro daquela família. E geralmente tem a ver com família, porque difícil uma pessoa adoecer sexualmente de algo do masculino numa única geração. Isso costuma estar vindo de geração e que vai se agravando até que se manifesta num problema de saúde física num determinado órgão. Então, por exemplo, você vê às vezes famílias onde tem muitas histórias de aborto por muita geração. Aí você chega numa geração, uma mulher não pode mais engravidar e ela não consegue mais engravidar. Então, quando você vai tratar disso, Parece que está nela, né? parece que ela é o problema, mas na E verdade é um tem problema 4, 5, 10 gerações. que vem lá de 10 gerações atrás e que se Tá, manifesta nela, né? Essa tá. dificuldade. Portanto, a constelação nos presenteia dessa forma, nos permitindo entender a origem, como buscar a cura disso. Cara, tem muita pergunta aqui. Vamos lá. Surgiu uma interessante. Alergia na mão, né? Você quer falar alguma coisa rapidamente sobre alergia? Uhum. Alergia na mão? Geralmente tem a ver com algo que nós rejeitamos. As alergias muitas vezes estão ligadas a nós rejeitamos algo que nós queremos excluir da nossa vida. Ou seja, Beleza. é de Aham. resolver, mas internamente o desejo da pessoa é de se livrar de algo. Ela ainda não está conseguindo, mas ali reflete essa irritação, esse desconforto, né, com algo na vida dela, que ao invés de resolver, muitas vezes ela quer excluir. Então, muitas vezes a alergia está ligada a dinâmicas desse tipo. Beleza. Tem uma pergunta aqui sobre tireoide. É, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Bom, a tireoide é uma glândula que regula muito do nosso metabolismo, né? E que fica numa área específica do corpo que está ligado à comunicação, né? Então, muitas vezes, as questões de tireoide, elas estão ligadas a um adoecimento, a um desequilíbrio em todas essas questões de comunicar. Ou não comunicar, ou esconder através da muitas coisas precisam ser expressas. Então, de uma forma geral, a gente traz uma leitura assim, também relacionado aos órgãos e ao corpo, as posições também energéticas dos chakras, das leituras, mas sabe, Adailton, uma das coisas que eu percebi é que cada vez que estou diante de uma doença ou de um sintoma de um cliente, eu esqueço tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu já vivenciei. Eu me exponho para entender aquela pessoa, porque eu já vi que eu não posso dizer essa doença é isso, essa doença é aquilo, essa doença é aquilo outro. Eu não gosto disso. E quando nós fazemos isso, nós não nos abrimos a esse cliente. A gente chega com um conceito e tenta enquadrar essa pessoa dentro disso. Então, no meu livro, você não vai ver coisas assim. As pessoas Que querem lindo, que ótimo. Eu partilho disso. uma resposta exata. E no meu livro eu evito tudo isso. É. Porque cada vez que eu estou dentro do cliente, não importa tudo que eu sei há 30 anos. Eu me coloco diante do novo e me abro para entender aquela alma, aquela pessoa. Muito lindo isso e eu partilho muito disso. Eu tenho uma frase, bom, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho mais de 30 anos, estou com 38 anos de formado e são assim milhares e milhares e milhares de pacientes, como você mesmo falou, né? E da constelação para cá eu tenho uma frase que é o seguinte: a pessoa fala, ah, o que é isso?
o que que é diabetes, o que que é pressão alta, fala assim, olha, quem quer entender não quer curar. É. Então você quer saber o porquê que você sente o diabetes? Sim. Então você não quer curar. E eu não tenho como. E mesmo que eu explique para você, você vai entender mais uma coisa, vai ficar na sua mente e isso não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai te piorar, porque além da doença, além do sofrimento, além de tudo, você agora sabe o porquê você adoeceu, mas você ainda não está querendo realmente aquilo que é o fundamental para a cura. Existe uma condição sine qua non para a cura, não só para a cura, para a felicidade, para o aprendizado e é a base da sabedoria, que se chama humildade. A doença nos humilha, né? A dor nos humilha, o sintoma nos humilha. E quando você tem essa humildade e você não quer mais entender, mas você quer sentir, você quer mergulhar nessa emoção que causou a sua dor, nessa doença, esse conflito, você quer ter um novo olhar. Isso sim te permite que você alcance um alívio e, quem sabe, até mesmo uma cura. Eu, pessoalmente, acredito que a cura, ela advém de uma vivência. E essa vivência, o que que é uma vivência? É uma experiência, onde envolve, muitas vezes, emoções, sensações físicas, imagens, resoluções. Então, a cura, a minha, Integração, é a integração, onde há conciliação, exatamente. Então, entender com a mente não traz cura. nada. É. A Atrapalha. atrapalha. Portanto, na minha experiência, as curas elas acontecem quando você passa por uma vivência profunda e uma vivência envolve uma experiência, vivenciar, sentir algo. Aí sim, nós podemos pôr algo em movimento de cura. O racional, ele não cura. Ele pode mostrar uma direção, te pôr numa direção, mas não cura. Bom, com isso nós já estamos aqui com 1h10 de conversa, que a gente iria aqui tranquilamente mais 1, 2, 3 horas, porque nós somos apaixonados por isso. Nós Sim. somos apaixonados pelo ser humano, pela alma. Nós somos estudiosos e nós somos aprendizes de nós mesmos. Esse caminho do autoconhecimento começa eu só indico aquilo que faz sentido para mim, né? Aquilo que fez sentido para você. Então a gente tem uma base de verdade, uma base de idoneidade, e as pessoas sentem isso, viu, Renato? As pessoas sentem a nossa paixão, a nossa integridade, porque eu não falo de um livro, eu não falo do que o Bert, não, eu falo daquilo que eu vivenciei. Você falou com muita propriedade daquilo que você vivenciou. Muito lindo. Muito obrigado, Adailton, de estar aqui, de poder falar sobre esse assunto. E como disse, é sempre um grande prazer poder levar esse novo olhar, despertar um novo olhar, uma força de cura que existe dentro de todos nós. Então, é sempre uma alegria poder compartilhar isso com as pessoas. É um grande prazer. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar, de falar sobre isso. Muito Cara, obrigado. eu agradeço também, você alegrou meu coração, porque você trouxe fatos históricos, coisa da sua vida. Eu lembrei de muita coisa minha, mas saber como tudo isso da constelação chegando no Brasil, e é muito bom saber tudo isso e ter você. Tá bom, querido? Quem sabe no futuro a gente pode fazer uma outra. Vamos deixar em aberto. Se for para ser, vai acontecer. Ok. Forte abraço e Para uma você. boa noite. Bom resto de noite. Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.